E aí, galera, beleza? Vamos seguir nossa trilha do controle da administração pública? Bora lá estudar agora sobre controle administrativo. Lembre-se, não vamos confundir, hein? A gente está tendo aula de controle da administração pública. E a gente vai falar pontualmente sobre o controle administrativo, ou seja, quando a administração faz o controle de si própria. Bora lá. Bom, o controle administrativo também é conhecido como supervisão ministerial. Isso vem de um decreto-lei dos anos 60, no artigo 19 desse decreto, que previa esse termo. Não é mais tão utilizado, mas a lei ainda está em vigor e nós verificamos que o controle administrativo lá é tratado como supervisão ministerial, porque, afinal de contas, é um poder que o ministro de Estado tem para supervisionar aí o órgão administrativo. E da onde vem esse poder de fazer um controle administrativo pela própria administração? Vem do princípio da autotutela administrativa, que é, basicamente, uma possibilidade da administração se autofiscalizar, decidir sobre essas questões relativas a mérito, a legalidade, que foram exaradas pela própria. Afinal de contas, se tem o poder para decidir, também tem o poder de revogar. Claro, como a própria administração que está praticando o ato pode verificar tanto a legalidade, o cumprimento dos procedimentos administrativos e outros temas de forma, quanto o mérito, quanto ao próprio conteúdo da decisão administrativa. E essa autotutela aí é verificada nos órgãos da administração direta. Os princípios administrativos que estão vinculados são principalmente o da legalidade e do interesse público. Afinal de contas, se a administração verifica que não foi cumprido o princípio da legalidade, que é fundamental para a administração pública, esse ato tem que ser retirado. Ele passa a ser um dever da administração revogá-lo. E assim como a verificação do interesse público. Se, por exemplo, um governador verifica que seu secretário decidiu de maneira contrária ao interesse público, tem também o dever de revogar esse ato administrativo. Mas isso daí é só legal ou isso tem algum outro entendimento jurisprudencial? Tem sim. Nós temos nas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal a legalidade, o entendimento judicial de que sim, é possível fazer a autotutela administrativa. Então, qualquer coisa a gente tem também as súmulas que dão essa certeza para nós. Em relação à tutela da verificação dos atos do controle administrativo, nós temos tanto a necessidade do respeito à autonomia dos órgãos, quanto também a entendimento dos limites legais. E isso no quê? Nos órgãos da administração indireta. Ou seja, nós temos, por exemplo, empresas públicas. As empresas públicas têm toda a liberdade de atuação, porém são vinculadas à administração e podem ser fiscalizadas pela administração direta, porém não de qualquer forma, não de maneira ampla. Se fosse assim, isso iria ferir a autonomia dessas empresas. Logo, apenas nos limites legais é possível fazer essa verificação do controle administrativo. E como se inicia esse controle administrativo? Tanto ex officio quanto por provocação. O que é ex officio? Simples. Ex officio é quando a própria administração pública decide iniciar um procedimento administrativo. Ou seja, não é necessário autorização ou provocação do prefeito para que ele faça o controle dos atos administrativos. Ele pode simplesmente decidir fazer o controle. Porém, também existe a possibilidade da provocação, ou seja, quando alguém vai lá e aciona a administração pública. Mas qual é a base para essa provocação? Como se faz essa provocação? Também é simples. É pelo direito de petição, que todos nós temos, de acordo com o artigo 5º, inciso 34º
também 55º da Constituição Federal. Lá vocês vão verificar que todos têm o direito de peticionar a administração pública, de provocar o poder público. E quando essa provocação é feita, tem que ser respondida, como a gente viu na nossa aula de processo administrativo. E isso pode ser realizado em todas as esferas, em todos os órgãos da administração. Não há nenhum órgão que é fechado à provocação do povo. Então, aí, o que é importante? Verificar a competência, ou seja, se quem você está provocando realmente tem a competência de verificar esse ato administrativo, lembre-se, aula de processo, e não pode ter taxas, é isento de taxas. E isso foi pacificado pela súmula vinculante 21. Lembre-se, súmula vinculante, então foi pelo STF. E também já havia previsão pela súmula 373 do Superior Tribunal de Justiça. Aí a gente vê que essa questão já foi trabalhada também nos nossos tribunais. E aí, como que funciona essa verificação da provocação realizada? Como é que eu posso fazer para provocar? Tranquilo, tranquila. Isso é via os recursos administrativos. São os meios de provocação popular. Lembre-se, a gente tinha falado na primeira aula que o povo tem grande participação na fiscalização da administração pública. Nós iremos ver que tem também aqui no controle da administração, tanto naquela parte lá maior que a gente falou, de eleições e tal, mas também aqui, né, nessa parte interna. Ou seja, você, se quiser, pode provocar a administração pública, pode provocar o município, o estado, órgãos, mesmo do judiciário, do legislativo, não importa, pode provocar através do peticionamento. E a gente vai ver nas próximas aulas quais são esses peticionamentos que podem ser feitos, como a gente pode controlar a nossa administração. Mas para entender aqui, vai ser via peticionamento, um recurso administrativo e, importante, em relação ao efeito suspensivo. Ele apenas ocorre quando previsto. Lembre-se, o processo administrativo, de modo geral, quando você entra com recurso, não tem um efeito suspensivo. Pode ser pedido, claro, mas de modo geral não tem. E quando tem, ele suspende a fluência da prescrição e também o exame judicial. Isso a gente vai entender quando falar de controle pelo judiciário. Mas, basicamente, se isso ocorrer, o processo fica aí em análise e não pode ser levado a juízo e também não vai poder prescrever o direito de questionar esse ato administrativo. E quando acabar o recurso administrativo, quando não puder mais peticionar para a administração pública, porque já foi analisado em recurso, já passou aí por 3 instâncias, a gente chama de coisa julgada administrativa. Não porque é uma decisão final e que não pode ser modificada, mas porque não tem mais recurso e tem que ir para o judiciário. Bom, esse é mais ou menos o que a gente ia falar sobre controle administrativo. E eu digo mais ou menos porque a gente vai seguir vendo esse tema na próxima aula. Então, fiquem aí, não saiam daí.